O ar dentro da ala de maternidade era calmo, quase sagrado. Um zumbido mecânico baixo se misturava ao ritmo suave do coração fetal que ecoava no monitor ao lado da cama. Isabelle Matos, 30 anos, grávida de 7 meses, apoiou a mão com ternura sobre a barriga. Aquele som a acalmava. Cada pulso a lembrava de que seu bebê estava seguro, por enquanto. A enfermeira tinha saído para buscar os resultados dos exames, deixando-a sozinha em um momento de silêncio que ela raramente encontrava. Seu casamento com Eduardo Viana, o milionário do mercado imobiliário que todos admiravam, havia se tornado uma performance fria. Ele costumava mandar mensagens entre reuniões, deixar bilhetes sob o travesseiro, beijar sua barriga todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Agora, ele enviava assistentes para transmitir recados. Sua voz estava distante, seus olhos sempre em outro lugar. Isabelle ainda acreditava que o amor poderia sobreviver à distância. Ela ainda esperava que este bebê o lembrasse do homem que ele um dia foi. Ajeitou o cobertor sobre o colo e sorriu levemente para o monitor. "Você é forte, meu amor", ela sussurrou. "Nós duas ficaremos bem." A máquina respondeu com outro batimento constante. Aquele pequeno ritmo havia se tornado sua razão para respirar. A porta se abriu de repente. O barulho a sobressaltou, fazendo-a estremecer. Eduardo estava na soleira, em seu terno sob medida, e o relógio caro brilhando sob a luz fluorescente. Por um segundo suspenso, o alívio cruzou o rosto de Isabelle. Ele tinha vindo. Talvez ele se lembrasse. Mas então, outra figura apareceu atrás dele. Uma mulher alta, em um vestido carmesim, elegante, autoconfiante, linda de uma forma que parecia ensaiada. "Eduardo", disse Isabelle suavemente, a confusão engrossando sua voz. "O que ela está fazendo aqui?" Os lábios de Sabrina Gomes se curvaram em um sorriso perfeito, o tipo que machuca. "Ele queria que eu visse onde a mágica acontece", ela disse friamente. O perfume dela preencheu o pequeno quarto. O cheiro de rosas colidia com o ar estéril. Eduardo se moveu desconfortavelmente, mas não negou. "Sabrina, por favor", ele murmurou, desviando o olhar para o rosto de Isabelle. Isabelle se ajeitou na cama, seu pulso acelerado. "Você a trouxe aqui", disse ela, "para o meu exame, para o exame do meu bebê." "Não é o que você está pensando", respondeu Eduardo em voz baixa, mas sem convicção. "Nós íamos nos encontrar com alguém do conselho do hospital." Sabrina soltou uma risada quase inaudível. "Pare de fingir, Eduardo. Ela merece a verdade." Em seguida, olhou para Isabelle com um tom carregado de falsa simpatia. "Ele está tentando te contar há meses. Você simplesmente se recusa a ouvir." A cor sumiu do rosto de Isabelle. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sabrina deu um passo para mais perto, seus saltos ecoando forte no azulejo. "Você acha que ter o filho dele vai prendê-lo?" ela disse. "Isso é adorável, mas patético." Eduardo finalmente falou, sua voz tremendo entre culpa e irritação. "Sabrina, chega!" "Não", ela respondeu com um estalo. "Você a deixou manipulá-lo por tempo demais." Seus olhos cravaram em Isabelle. "Olhe para ela. Ainda se acha a vítima." A visão de Isabelle ficou turva. Sentiu o coração bater rápido demais. Sua pele estava úmida de suor. "Por favor, pare", ela sussurrou. "Eu não posso lidar com isso agora." Sabrina cruzou os braços. "Oh, claro que pode. Você tem atuado por anos. Por que parar agora?" A tensão na sala se tornou tão espessa que até as máquinas pareciam prender a respiração. Isabelle agarrou a borda da cama para se manter firme. Uma dor aguda a atravessou o abdômen. Ela gemeu e arquejou.
Algo está errado, disse com a voz quase inaudível. Eduardo deu um passo à frente, sem saber o que fazer. Os olhos de Sabrina se estreitaram com desprezo. Está vendo? Ela disse friamente. Sempre o drama, sempre a vítima. Isabelle tentou alcançar o botão de chamada, mas sua mão tremia. Eu preciso de um médico, ela disse, rangendo os dentes. Sabrina se aproximou mais, dominando a cena. Um conselho, Isabelle. Aprenda quando soltar. Você está fazendo papel de ridícula. Suas palavras foram como gelo na pele. Isabelle tentou se levantar, mas tropeçou. Uma mão na barriga e a outra na grade lateral. A dor se intensificou, rasgando-a por dentro como fogo. Por favor, ela gritou. Não! A voz de Sabrina baixou a um sussurro. Você não merece. Então, em uma explosão de raiva, ela levantou a perna e chutou a canela de Isabelle com força deliberada. O som do impacto ecoou na sala. O grito de Isabelle preencheu o ar enquanto seu corpo dobrava contra a maca. O monitor caiu no chão com um baque forte. O ritmo cardíaco do bebê ficou errático. Os bipes desiguais quebraram o silêncio. O cheiro metálico de sangue se espalhou rapidamente, manchando o lençol pálido sob ela. Isabelle caiu de joelhos, abraçando a barriga com os 2 braços, respirando com dificuldade. O quarto girava, seu cabelo grudado no rosto úmido, seus lábios tremiam. Por favor, sussurrou com a voz quebrada. Meu bebê. Sabrina permaneceu imóvel por um momento, o peito arfando, os olhos brilhando com uma mistura de satisfação e medo. Então, ela se endireitou, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Seu reflexo no armário metálico a olhava, serena, distante, intacta. Eduardo permaneceu congelado junto à porta, o rosto pálido, incapaz de processar o ocorrido. O homem que havia prometido proteção não conseguia se mover. Sua esposa estava no chão, sangrando. A mulher ao lado dele respirava pesadamente, seu vestido vermelho brilhando sob a luz branca como uma ferida que não fecha. Isabelle tentou se arrastar até a cama, procurando o cabo do monitor como se o som do coração do bebê pudesse salvá-los. Mas a máquina estava quebrada, silenciosa. Ela só conseguia ouvir o seu próprio pulso, rápido e irregular. Ergueu a cabeça para Eduardo, os olhos cheios de incredulidade. Você deixou ela fazer isso, ela sussurrou. Você ficou olhando. Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sabrina se virou para ele e disse calmamente. Ela mereceu. Seu tom era suave, sua voz firme, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava sua pulseira. A mentira flutuava no ar, tão afiada e venenosa quanto a verdade. A visão de Isabelle escureceu nas bordas. Ela abaixou a cabeça, as mãos sobre a barriga. Seu corpo tremia com soluços silenciosos, cada um mais fraco que o anterior. O quarto cheirava a sangue e perfume. A luz piscou uma vez, como se o próprio mundo tivesse piscado em descrença. Naquele momento não havia mais nada, nem o corredor lá fora, nem a vida que ela sonhou, nem mesmo o rosto de Eduardo. Apenas o som de sua respiração entrecortada e o peso do que acabara de acontecer. E naquele silêncio terrível, enquanto as lágrimas de Isabelle tocavam o chão frio, algo dentro dela se quebrou. O som do metal batendo mal tinha se dissipado quando o primeiro grito ecoou pelo corredor. Uma enfermeira irrompeu pela porta e parou bruscamente ao ver o sangue no chão e Isabelle encolhida no piso. Por um instante, o tempo se fragmentou em caos. Outra enfermeira correu, gritando ordens, e a tranquila ala de maternidade explodiu em confusão. "Chamem um médico!" alguém gritou. O botão de alarme piscou em vermelho. Em segundos, vozes preencheram o corredor,
e a calma estéril do hospital se dissolveu em pânico. Sabrina permaneceu imóvel ao lado da maca, as mãos trêmulas, a mente correndo para construir a história que a salvaria. Ela caiu, disse rapidamente. Eu tentei ajudá-la. Ela perdeu o equilíbrio. Sua voz vacilou, mas as palavras saíram suaves, ensaiadas. A primeira mentira era sempre a mais fácil. Eduardo se ajoelhou ao lado da esposa, seu terno manchado de sangue. Isabelle, você pode me ouvir? Perguntou com a voz embargada. Os olhos de Isabelle se abriram ligeiramente. Sua respiração era fraca. Ajude o bebê, ela sussurrou. Por favor. A enfermeira pegou o pulso de Isabelle e seus olhos se arregalaram com a velocidade dos batimentos. Tragam uma maca, ela ordenou. Estamos perdendo tempo. O corredor se encheu de passos, de chamadas de rádio e de suspiros de curiosos. Visitantes e pacientes espreitavam de seus quartos, enquanto os murmúrios se espalhavam. Todos queriam saber o que havia acontecido no quarto 7. Uma mulher disse que ouviu gritos. Outra jurou ter visto um homem e uma mulher brigando. Quando a segurança chegou, a história já havia se transformado em boato. Sabrina endireitou a postura e limpou poeira invisível do vestido. Isso é um absurdo, disse, recuperando o controle da voz. Ela é instável. Todos sabem que ela tem estado sob estresse. O oficial de segurança deu um passo à frente. Senhora, preciso que fique aqui até que colhamos depoimentos. Depoimentos? Ela repetiu, fingindo indignação. Eu sou quem tentou ajudá-la. Deviam estar me agradecendo. Eduardo olhou para cima com uma expressão atordoada. Deixem eles trabalharem, murmurou. Sua voz não tinha convicção. Cada palavra soava vazia. Isabelle foi colocada na maca. Seu sangue deixou manchas sobre o lençol branco enquanto as enfermeiras a levavam apressadamente em direção à emergência. Os monitores apitavam rapidamente, preenchendo o corredor com um som que fez todos pararem para olhar. Ela está perdendo muito sangue, sussurrou uma enfermeira. Onde está a equipe de obstetrícia? Sabrina observou-os desaparecerem pelo corredor e então se virou para Eduardo. Se alguém perguntar, ela escorregou. Foi o que aconteceu. Você viu. Ele a encarou, com medo e descrença nos olhos. Sabrina, eu não posso mentir sobre isso. Você não precisa mentir. Ela respondeu em voz baixa, com dureza. Você só precisa impedir que isso arruíne sua vida. Você quer que o conselho de diretores descubra que você deixou sua esposa causar um escândalo público em um hospital? Pense na sua reputação. Sua reputação. As palavras o atingiram mais forte do que a verdade. Por anos, tudo o que ele construiu dependeu do controle. Do controle de sua imagem, de seu sucesso, de sua vida perfeita. Ele já podia imaginar as manchetes de amanhã. Esposa grávida de milionário, ferida em briga hospitalar. O pensamento o gelou mais do que a visão do sangue. Quando as portas do elevador se fecharam em torno de Isabelle e das enfermeiras, o barulho no corredor mudou de urgência para murmúrios. Os celulares surgiram nas mãos. Alguém sussurrou. Aquele não é Eduardo Viana? Outra voz respondeu. Sim, o da Viana Empreendimentos. A esposa dele está grávida. A especulação se espalhou como fumaça em ar seco. Sabrina cruzou os braços e olhou para o oficial de segurança. Posso ir agora? Ela exigiu. Não, senhora, ele respondeu com firmeza. Precisamos de uma declaração oficial para o relatório de incidente. Eu já disse o que aconteceu, ela disse, cortante. Ela tropeçou, se assustou e caiu. Não é minha culpa se ela é tão dramática. O oficial assentiu lentamente, enquanto anotava em sua prancheta. Seus olhos demonstravam dúvida. Ele já tinha visto muitas cenas como aquela. Pessoas ricas tentando torcer a verdade antes que a evidência as alcançasse.
Eduardo passou a mão pelo cabelo, deixando uma mancha vermelha na têmpora sem notar. O cheiro de ferro se agarrava a ele. Preciso vê-la, ele murmurou. Preciso ter certeza de que ela está bem. Sabrina se aproximou um pouco e baixou a voz. Você precisa pensar. Se for atrás dela agora, todos vão assumir que você é culpado. Mantenha a calma, haja normalmente e nós vamos consertar isso. Ele a olhou, sentindo as palavras, mas sem ouvi-las. Em algum lugar dentro de si, a compreensão já havia começado. Não havia como consertar o que acabara de acontecer. Mais adiante, um grupo de funcionários cochichava perto do posto de enfermagem. Dizem que a diretora de marketing a agrediu, murmurou um. Não, chutou, corrigiu o outro. Bem na barriga. O boato se espalhou mais rápido do que a verdade. Quando chegou ao saguão, já havia se transformado em escândalo. Quando a doutora Elisa Ferreira, a chefe de obstetrícia, chegou, o corredor se abriu para deixá-la passar. Sua autoridade tranquila silenciou o barulho. Onde ela está? Perguntou. Na emergência obstétrica, respondeu uma enfermeira. Trauma severo, possível pré-eclâmpsia. A doutora Ferreira se virou para o oficial de segurança. Mantenha todos que estavam naquele quarto disponíveis para interrogatório. Seu olhar pousou em Sabrina e Eduardo, firme e penetrante. Incluindo os dois. Sabrina se aprumou. A senhora não pode nos reter. Eu não tenho nada a ver com isso. Então não tem nada a temer, respondeu a doutora, afastando-se. O corredor caiu em um silêncio constrangedor. As câmeras do teto piscavam em vermelho. O sistema de segurança registrava cada movimento, cada gesto. Mais tarde, essas gravações revelariam a verdade que ninguém queria enfrentar. Eduardo ficou ao lado da porta, olhando para o chão, onde o sangue de sua esposa permanecia em pequenas manchas escuras. Seu reflexo no armário metálico parecia o de um estranho, pálido, trêmulo, vazio. Sabrina tentou pegar seu braço, mas ele se afastou. Eu preciso pensar, ele disse em voz baixa. Ela sorriu friamente. Pense rápido. A imprensa se move mais rápido do que a culpa. Ele não respondeu. Caminhou em direção aos elevadores, não para encontrar Isabelle, mas para fugir do barulho, dos sussurros e da verdade que o cercava. Atrás dele, um zelador começou a passar o esfregão no chão. O som do pano arrastando-se pelo sangue foi a única coisa que quebrou o silêncio. O cheiro de cloro substituiu o perfume. Quando o corredor ficou limpo, só permaneceu a lembrança do ocorrido. Uma lembrança que jamais poderia ser apagada. Fora da ala de maternidade, o saguão do hospital murmurava com especulações. Ninguém sabia ainda o nome dela, mas todos já haviam tomado partido. E enquanto as portas da área de urgência se fechavam atrás de Isabelle Matos, o mundo dela e de Eduardo já estava irremediavelmente quebrado. As portas da sala de emergência se abriram com um estrondo, enquanto a equipe médica levava Isabelle apressadamente em direção à área de trauma. As luzes brilhantes atingiram seu rosto, ofuscantes e frias. As vozes se sobrepunham umas às outras, agudas e urgentes. Pressão caindo. Pulso instável. Precisamos de fluidos agora. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto ela se agarrava ao lençol com os dedos. No fundo, ela ainda ouvia o eco fraco do batimento do bebê através do monitor portátil. Era fraco, mas constante. Um som que lutava para existir. A doutora Elisa Ferreira se movia rapidamente, as mãos enluvadas sobre o abdômen de Isabelle. Tragam os sinais vitais dela. Coloquem um acesso intravenoso. Quero obstetrícia e anestesia aqui, imediatamente. As enfermeiras cercaram a maca, conectando monitores, cortando o tecido,
verificando o sangramento. O cheiro de antisséptico preencheu o ar. Os bipes das máquinas criavam um ritmo de tensão, uma espécie de oração mecânica. Os lábios de Isabelle se moveram, mas nenhum som saiu. Sua pele parecia pálida sob a luz fluorescente. Sua respiração era superficial. "Fique comigo, querida", sussurrou uma enfermeira, secando o suor de sua testa. "Você vai ficar bem." A cortina se moveu novamente, e o diretor do hospital, o Dr. Gabriel Mendes, entrou na sala. Seu cabelo grisalho e sua presença serena trouxeram um silêncio imediato. Ele era o diretor do hospital há 15 anos. Um homem conhecido por sua disciplina, não por seu sentimentalismo. Mas, ao olhar para a mulher na cama, sua compostura se quebrou. Por um momento, ele ficou imóvel. "Elisa", ele disse em voz baixa. "Qual é o nome dela?" "Isabelle Matos", respondeu a doutora sem levantar a cabeça. 30 anos, 7 meses de gestação, trauma contundente no abdômen, possível hemorragia interna. O nome o atingiu como um raio. Seus olhos se arregalaram. "Repita", ele disse. "Isabelle Matos." Ela repetiu, concentrada no monitor. Ele se aproximou, observando o rosto da paciente, a linha do maxilar, a pequena cicatriz perto da sobrancelha, a mesma que ele se lembrava dos verões de sua infância. "Meu Deus", ele sussurrou, "é a minha sobrinha." O pessoal se entreolhou surpreso, sem saber como reagir, mas o Dr. Mendes se recompôs rapidamente e colocou a máscara. "Ninguém sai desta sala", ele ordenou. "Faremos tudo o que for possível para salvá-la. E ao bebê." Seu tom não dava margem para dúvidas. Os olhos de Isabelle se abriram lentamente, primeiro desfocados, depois cheios de confusão. "Tio Gabriel?" ela murmurou com fraqueza. Ele se inclinou, sua mão enluvada roçando a dela. "Estou aqui, querida", ele disse com a voz carregada de emoção. "Você está segura agora. Eu prometo." As lágrimas se acumularam nos cantos de seus olhos. "Ele a deixou me machucar", ela sussurrou. Ele só ficou olhando. Seu maxilar se tensionou. "Não fale. Você precisa descansar. Cuidaremos disso depois." Ele olhou para a doutora Ferreira. "Como está o bebê?" A jovem doutora revisou o ultrassom. "O ritmo cardíaco fetal está instável. Pode haver descolamento da placenta. Precisamos estabilizar a mãe primeiro." "Faça isso", ele disse. "Eu ajudo." A equipe se movia como um organismo único, eficiente e concentrado. Os fluidos corriam pelas veias. Os números da pressão arterial piscavam no monitor. O som da sucção preenchia o ar. Cada movimento era uma batalha contra o tempo. Do lado de fora da área de operações, a notícia começou a se espalhar. O pessoal do hospital sussurrava nos corredores, perguntando-se por que o próprio diretor estava auxiliando em um caso de trauma. Alguns diziam que a paciente era uma pessoa importante. Outros acreditavam que era algo político. Ninguém imaginava que era algo pessoal. Lá dentro, os minutos se arrastavam. Isabelle flutuava entre a consciência e a inconsciência, sua mente viajando entre o presente e as memórias. Ela via a cozinha do tio banhada pela luz do verão. Cheirava a café. Ouvia risadas. "Você costumava fazer panquecas", ela murmurou fracamente. "Com morangos." O Dr. Mendes engoliu em seco. "E você sempre roubava a primeira", ele disse com um leve sorriso forçado. "Você continua teimosa. Aguente por mim. Aguente por ela." O batimento do bebê desacelerou. Depois voltou a estabilizar-se. Uma enfermeira ajustou a máscara de oxigênio e olhou para o relógio. "Temos melhora", ela disse. "O ritmo cardíaco está se estabilizando."
O alívio percorreu a sala como um suspiro coletivo. A doutora Ferreira olhou para cima. Ainda não estamos fora de perigo, mas ela está respondendo. O doutor Mendes fechou os olhos por um segundo e murmurou algo só para si. Em seguida, voltou a se concentrar, com a voz firme. Preparem o ultrassom completo. Quero ver os danos internos antes de avançar. Nos 20 minutos seguintes, reinou o silêncio, interrompido apenas pelo zumbido das máquinas e pelas ordens breves do pessoal. O suor cobria as testas. O ar estava denso, carregado de urgência e esperança entrelaçadas. Finalmente, a doutora assentiu. Ela está estável o suficiente por agora. Vamos monitorá-la de perto. O coração do bebê é frágil, mas está se mantendo. O Dr. Thor. Mendes deu um passo para trás, tirando as luvas lentamente. O peso das emoções que havia reprimido por anos apertava seu peito. Ele havia perdido contato com a irmã depois de uma disputa familiar décadas atrás. Ele não sabia que a filha havia crescido, se casado e voltado para a cidade. Agora, por um cruel capricho do destino, havia chegado ao seu hospital, ferida e ensanguentada. Ele olhou para o rosto dela, pálido, mas tranquilo, e sentiu uma mistura de culpa e propósito. Você voltou para mim, ele sussurrou, e eu não vou te perder de novo. A doutora Ferreira se aproximou em silêncio. Vamos mantê-la em observação pelas próximas horas, ela disse. Ela precisa descansar. O bebê também. Ele assentiu, a voz firme outra vez. Bom trabalho, todos, vigiando os sinais vitais dela constantemente. Quero atualizações a cada 10 minutos. Quando a equipe se dispersou, ele permaneceu ao lado da cama, observando a barriga subir e descer. Isabelle dormia, com a mão ainda sobre o ventre. O monitor emitia bipes suaves ao seu lado, uma frágil melodia. Através do vidro, ele podia ver o corredor cheio de movimento controlado. Os seguranças conversavam com o pessoal. Os repórteres ainda não haviam chegado, mas ele sabia que o fariam. Haveria perguntas sobre o ataque, sobre os responsáveis, sobre a verdade. Ele as enfrentaria quando chegasse a hora. Por agora, só importava uma coisa: a mulher na cama e a vida que ela carregava dentro. Ele se inclinou um pouco, sua voz um sussurro só para ela. Você está segura, Isabelle. Ninguém vai te machucar de novo. Pela primeira vez naquela noite, o ritmo das máquinas se tornou uniforme, tranquilo e constante, como o lento retorno da ordem após o caos. Mas fora daquela sala, a tempestade mal estava começando a se formar. A luz da manhã rompia entre as nuvens do lado de fora do Centro Médico de Copacabana, mas dentro das paredes do andar administrativo, o ar permanecia tenso. O caos da noite anterior havia deixado rastros em todos os departamentos. As enfermeiras sussurravam nos cantos, o pessoal evitava contato visual e os rumores circulavam como fumaça invisível. Todos tinham ouvido falar do ataque na ala de maternidade. Ninguém se atrevia a mencionar que o diretor do hospital havia estado dentro da sala de trauma a noite toda. O Dr. Gabriel Mendes entrou em seu escritório com os ombros carregados de cansaço. Ele não tinha dormido, mas sua mente continuava afiada, alimentada pela raiva e pelo senso de dever. Sobre sua mesa jazia um relatório preliminar que detalhava o incidente. No final da página havia 2 nomes familiares: Eduardo Viana e Sabrina Gomes. Ele os leu 2 vezes, cada letra enrijecendo seu maxilar. Ele apertou o botão do interfone. Encontre os 2, ordenou a sua assistente. Traga-os para a sala de conferências B. Quero a segurança presente. Sua voz era calma, mas absoluta.
Ninguém questionou seu tom. No andar de baixo, Sabrina estava sentada na sala de espera da administração. Seu vestido vermelho da noite anterior parecia fora de lugar sob as luzes frias. A cor que antes lhe dava confiança agora atraía olhares. Ao seu lado, Eduardo permanecia em silêncio, com as mãos entrelaçadas e os olhos vazios. As horas sem dormir haviam tirado toda a sua arrogância. O silêncio entre os dois era mais alto do que qualquer acusação. A porta se abriu e um segurança gesticulou. "O Dr. Mendes vai recebê-los agora." Eles entraram juntos. As persianas estavam meio fechadas, deixando passar um raio de luz que cortava a mesa polida. O Dr. Mendes estava em pé ao fundo, com a postura reta e o rosto impenetrável. O brilho prateado de seu cabelo refletia a luz, dando-lhe uma autoridade serena que preencheu a sala antes que ele pronunciasse uma palavra. "Sentem-se", ele disse. Sua voz era firme, mas fria. Sabrina cruzou os braços, mas obedeceu. Eduardo hesitou por um instante e depois fez o mesmo. O Dr. Oz observou durante um longo silêncio antes de falar. "Vocês entendem por que estão aqui?" Sabrina forçou um sorriso tenso. "Já explicamos o que aconteceu. Foi um acidente." Ela escorregou. Ele ergueu uma sobrancelha. "Um acidente?" Ele repetiu lentamente. "Então, me explique por que há um relatório de segurança detalhando hematomas compatíveis com o impacto e por que meu pessoal teve que limpar sangue do chão." A boca de Sabrina abriu e fechou. "Eu não toquei nela", ela disse. Ele voltou seu olhar para Eduardo. "E o Sr. Viana foi testemunha deste acidente?" Os olhos de Eduardo desviaram para Sabrina antes de encontrar os do doutor. "Eu não vi tudo", ele disse em voz baixa. "Tudo aconteceu muito rápido." O Dr. Mendes deu um passo à frente. "Deixe-me ser claro. Isto não é um escândalo social. É um assunto criminal ocorrido dentro de uma instalação médica. Uma mulher grávida foi ferida sob meu teto. Não me importa quanto dinheiro vocês tenham ou quão influente seja o seu nome. Vocês vão responder por isso." Sabrina se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "O senhor está nos ameaçando?" ela perguntou. Ele se inclinou ligeiramente, seu tom ainda mais cortante. "Não. Eu estou lembrando a vocês que meu dever é com a lei, não com aqueles que acreditam estar acima dela." As palavras ficaram suspensas no ar. Eduardo engoliu em seco, incapaz de responder. O doutor se virou para o oficial de segurança que estava ao lado da porta. "Quero todas as gravações do corredor de maternidade e do quarto 7 revisadas imediatamente. Enviem uma cópia para o contato da polícia. Eu cuido do resto." A segurança de Sabrina começou a se quebrar. "O senhor não pode fazer isso sem uma denúncia formal." Ele a encarou com uma expressão serena, mas firme. "A denúncia já foi apresentada. Por mim, como diretor deste hospital." Os olhos dela se arregalaram em espanto. "O senhor não pode estar falando sério." "Oh, eu estou", ele respondeu em voz baixa. "E se você está se perguntando por que eu me importo tanto, é porque a mulher que você agrediu é a minha sobrinha." O Dr. Mendes deu um passo à frente e a cor desapareceu do rosto de Sabrina. Eduardo levantou a cabeça abruptamente, o choque substituindo o cansaço. "Sua sobrinha?" ele repetiu. O doutor assentiu uma única vez. "Sim, Isabelle Matos. E mesmo que ela fosse uma desconhecida, eu faria exatamente o mesmo. Mas ela não é uma desconhecida. Ela é família. E depois de ontem à noite, esta instituição estará do lado dela, não do seu." Sabrina se levantou de repente, a cadeira rangendo no chão. "Isto é um absurdo. O senhor está sendo parcial. Não pode conduzir uma investigação estando pessoalmente envolvido." Ele não se moveu. "Então, sinta-se à vontade para apresentar esse argumento ao tribunal. Eu o aguardo." Eduardo finalmente falou, com a voz rouca. "Dr. Mendes, por favor,
Eu não a machuquei. Eu juro. Eu fiquei paralisado. Eu não soube o que fazer. O doutor o observou com os olhos semicerrados. Então o senhor é culpado de silêncio, Sr. Viana. E o silêncio, quando alguém está sendo ferido, é uma forma de crueldade. A sala ficou em silêncio. O relógio na parede marcava os segundos com um som seco. A confiança de Sabrina havia evaporado por completo. O Dr. Mendes caminhou até a porta, dando por encerrada a reunião. A segurança irá escoltá-los para fora. Ambos estão proibidos de entrar na ala de maternidade ou de contatar qualquer membro da equipe médica até novo aviso. Sabrina tentou protestar, mas ele levantou a mão. Basta. Já ouvi mentiras suficientes por uma manhã. A próxima vez que falarem, será perante as autoridades. O segurança se adiantou. Eduardo se levantou devagar, os ombros caídos, o peso da culpa mais forte do que seu orgulho. Sabrina hesitou por um instante. Então, girou bruscamente e saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou atrás deles, o doutor Mendes exalou pela primeira vez em horas. Ele caminhou até a janela e olhou para o estacionamento. Ambulâncias entravam e saíam. A vida seguia lá fora, indiferente às tempestades internas. Ele apoiou uma mão no parapeito, seu reflexo fraco no vidro. Você está segura agora, Isa, ele murmurou para si mesmo. E eu não vou deixar que se aproximem de você de novo. O sol da manhã se ergueu lentamente, iluminando a borda da cidade. Pela primeira vez desde o ataque, o hospital se sentiu firme novamente, sustentado não pelo medo, mas pela autoridade de um homem que finalmente escolheu fazer o certo. Mas no fundo do peito, o Dr. Mendes sabia que isto era apenas o começo. O mundo fora desses muros esperava respostas, e em breve a justiça teria que sair do hospital e enfrentar o público. A primeira luz da manhã se filtrava pelas persianas do hospital, desenhando suaves linhas douradas sobre a sala de recuperação. As máquinas zumbiam em silêncio, seu ritmo constante preenchendo o ar como um batimento cardíaco feito de eletricidade e esperança. Isabelle Matos abriu os olhos lentamente. O mundo parecia embaçado no início, turvo pela medicação e pelo cansaço. Ela sentiu algo quente envolvendo sua mão. Quando sua visão clareou, viu seu tio, o Dr. Gabriel Mendes, sentado ao lado da cama, ainda com seu jaleco branco. Seus olhos estavam cansados, mas cheios de ternura. Os olhos de alguém que não dormiu, mas também não desistiu. Tio, ela sussurrou, a voz fraca e quebrada. Ele se inclinou, apertando sua mão. Você acordou, ele disse com suavidade. Você está segura agora. Seus lábios tremeram. O bebê? Os olhos dele se suavizaram. E por um momento, o severo diretor do hospital desapareceu, deixando ver o homem que uma vez lhe ensinara a andar de bicicleta e a cuidar de joelhos ralados. Está resistindo, ele disse. O coração dela é forte. Vocês duas sobreviveram à noite. As lágrimas rolaram por suas bochechas antes que ela pudesse detê-las. Eu pensei que a tinha perdido, ela sussurrou. Você não perdeu, ele respondeu. Você lutou, e ela lutou com você. Ele afastou uma mecha de cabelo de sua testa. Vocês duas são mais fortes do que pensam. Isabelle virou a cabeça para a janela. A luz do amanhecer pintava a parede com tons suaves que lhe lembravam uma paz em que ela já não confiava. Eu vi o rosto dela, disse de repente. Sabrina, como se quisesse me ver sofrer. A expressão do doutor endureceu. Não pense nela, ele disse com firmeza. Ela não é mais seu problema. Isabelle engoliu em seco, a voz trêmula. Ela me chutou, tio. Não hesitou. Eduardo apenas ficou olhando. Ele nem se moveu. Ele fechou os olhos por um momento, contendo a raiva antes que ela transbordasse.
Quando voltou a falar, seu tom era sereno, mas cortante. Eu sei. Eu li todos os relatórios, vi as gravações de segurança e conversei com o pessoal que estava lá. A verdade é clara. O que fizeram com você não foi um acidente e não será ignorado. A respiração de Isabelle se acelerou. Eles não vão parar, ela disse fracamente. Pessoas como eles nunca param. Eles vão distorcer tudo. Vão me fazer parecer louca. Ele se endireitou na cadeira. Então, nós vamos desvendá-lo, ele disse. Eles terão dinheiro, mas eu tenho algo mais forte. A verdade e o poder para fazê-la ser ouvida. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Apenas o suave bip do monitor preenchia o espaço entre eles. Isabelle apertou a mão dele. Eu não quero vingança, ela disse em voz baixa. Eu só quero que minha filha viva sem medo. Ele baixou a voz. Isso é exatamente a justiça, Isabelle. Garantir que ninguém mais precise viver com medo por causa deles. Ela o olhou, buscando uma certeza em seus olhos. Você promete? Eu prometo, ele disse. Descanse agora. Eu cuido do resto. Suas pálpebras se fecharam lentamente, pesadas pela fadiga. Enquanto adormecia, ela murmurou. Obrigada, tio Gabriel. Ele esperou até que a respiração dela se tornasse estável antes de se levantar. Quando saiu para o corredor, o hospital já estava acordado. As enfermeiras se moviam de um quarto para outro com calma e precisão, mas a tensão permanecia no ar. A notícia do ataque havia se espalhado muito além da ala de maternidade. Ele caminhou em direção ao seu escritório com passos firmes. Seu reflexo nos painéis de vidro parecia mais velho do que ele se lembrava, marcado pelo peso da família e do dever. Ele pegou o telefone da mesa e discou um número conhecido. Aqui é Mendes, ele disse quando atenderam. Eu preciso que prepare um relatório legal completo e envie uma cópia das gravações para as autoridades. Sim, tudo das últimas 12 horas. Além disso, entre em contato com o diretor de Relações Públicas. Emitiremos uma declaração hoje. Ele fez uma pausa, olhando pela janela em direção ao horizonte da cidade. Sem rodeios, ele adicionou com firmeza. Nós não vamos proteger a reputação de ninguém. Vamos proteger o que é certo. Ele desligou e ficou olhando pela janela por um longo tempo, repassando cada detalhe. Sabrina Gomes traria seus advogados. Eduardo Viana usaria sua influência. Mas nenhum dos dois poderia apagar a verdade gravada nas câmeras do hospital, nem os depoimentos de seu pessoal. Esta batalha não seria travada com violência, mas com precisão e com a luz da verdade. As horas passaram. O sol subiu mais alto, inundando seu escritório de luz. Quando finalmente voltou ao quarto de Isabelle, ela estava acordada novamente, recostada em um travesseiro, com um pouco de cor nas bochechas. Ela parecia frágil, mas viva. Sua força era silenciosa, firme. Você dormiu um pouco? Ele perguntou. Um pouco, ela respondeu. Tive um sonho com o bebê. Ela estava rindo. Ele sorriu levemente. É um bom sonho. Você estava lá também. Ele puxou a cadeira para perto. Eu estarei aqui todos os dias até você sair deste lugar. Os olhos dela se umedeceram. Você realmente acha que vamos vencer? Eu não acho, ele disse. Eu sei. O quarto voltou a ficar em calma. Lá fora, o mundo seguia seu curso, com carros, nuvens e os sons cotidianos da vida que não pareciam mais cotidianos. Ele colocou a mão sobre a dela. Você já fez sua parte, Isabelle. Agora, me deixe fazer a minha. Ela exalou lentamente, deixando o medo se dissolver no cansaço e em uma esperança frágil. Tudo bem, ela disse, mas me prometa uma coisa. Não deixe que distorçam o que aconteceu. Não deixe que me transformem em uma história que eles possam controlar.
Ele a encarou com solenidade. Eu não vou. A verdade será sua, não deles. A luz da tarde suavizou o ambiente. Ele se levantou e alisou seu jaleco. Descanse, ele disse em voz baixa. Você vai precisar de forças para o que está por vir. Ao sair para o corredor, um movimento chamou sua atenção através do vidro. Mais abaixo, uma mulher vestida em um terno escuro conversava com a segurança. Seu cabelo vermelho brilhava sob as luzes do hospital. Era Sabrina Gomes de volta, acompanhada por sua advogada, com uma expressão de arrogância pintada no rosto. O Dr. Mendes parou. O cansaço que o havia oprimido se transformou em determinação silenciosa. Ele a observou por alguns segundos, então girou em direção ao seu escritório. Para cada ato de crueldade haveria uma resposta, e desta vez começaria com ele. A cidade acordou inquieta. Os apresentadores de notícias falavam em tons urgentes, enquanto as manchetes apareciam em todas as telas. Violência no Centro Médico de Copacabana. Grávida agredida por associada de empresário. As palavras eram duras, impossíveis de ignorar. Todos os canais transmitiam as imagens. Cada locutor de rádio analisava o ocorrido, e as redes sociais ferviam de indignação. Em menos de 12 horas, o nome de Sabrina Gomes havia se tornado sinônimo de crueldade. Dentro de seu apartamento no centro da cidade, as paredes de vidro refletiam seu rosto de todos os ângulos. Ela estava descalça em frente à televisão, com um robe carmesim solto sobre os ombros e o cabelo despenteado pela noite sem dormir. A tela repetia o vídeo do corredor do hospital. Embora a câmera captasse apenas fragmentos, era suficiente. Uma figura em um vestido vermelho, um movimento brusco, um corpo caindo. O áudio do grito de Isabelle, fraco, mas inconfundível, ecoou na sala. Sabrina pegou o controle remoto e baixou o volume, mas o silêncio não a salvou. Seu celular vibrava repetidamente sobre a bancada, iluminando-se com mensagens. Algumas de jornalistas, outras de patrocinadores, outras de números desconhecidos. Cada notificação era como um golpe. Ela serviu uma taça de vinho branco e tentou controlar a respiração. Isso vai passar, ela sussurrou para seu reflexo no vidro. Sempre passa. Mas mesmo enquanto dizia, sua voz vacilou. Do outro lado da cidade, a sala de reuniões da Viana Empreendimentos era um caos. Eduardo estava sentado à frente da mesa de mármore, cercado por sócios e assessores legais. Na tela, gráficos mostravam a queda das ações. Caímos 20 em um único dia, disse um dos diretores. A imprensa não está nos largando. Você precisa fazer uma declaração pública. Eduardo esfregou as têmporas. Eu já disse que não estava envolvido. Então por que o nome da sua amante está em todas as manchetes? Replicou outra voz. As pessoas acham que esta empresa protege agressores. Estão boicotando nossos projetos. Os investidores estão furiosos. Eduardo recostou-se na cadeira, exausto, preso entre a culpa e o orgulho. Cada palavra de seus advogados se desvanecia em um ruído distante. O império que ele havia construído sobre charme e controle estava desmoronando, e tudo havia começado com um único momento de silêncio. O dele. Em seu apartamento, Sabrina abriu o laptop. O primeiro e-mail que leu era de uma marca de luxo com a qual trabalhava há 5 anos. Colaboração encerrada com efeito imediato. O seguinte era de seu publicitário. A equipe de crise recomenda desativar redes sociais e preparar defesa legal. O tom educado tornava tudo ainda pior. Sua vida estava sendo apagada com frases formais e assinaturas elegantes. Ela checou seus perfis online. Milhares de comentários inundavam cada postagem. Antes, seu nome era celebrado por sua beleza e ambição.
Agora era amaldiçoado em todos os idiomas imagináveis. Monstro. Como pôde chutar uma grávida? Você deveria estar na prisão. Sua mão tremeu ao fechar o computador. Eles não sabem a verdade, ela murmurou. Eles não viram o que realmente aconteceu. Mas nem ela mesma acreditava mais na mentira. À tarde, repórteres se aglomeraram em frente ao seu prédio. Flashes brilharam quando ela desceu ao saguão, escondendo seus olhos inchados atrás de óculos escuros. "Senhora Gomes!" gritou um. "Tem algo a dizer sobre a agressão?" Outro perguntou. A vítima era a esposa do seu amante? As perguntas caíam como pedras. Ela as evitou, mas o som de seu nome a perseguiu até a rua. Seu advogado a esperava no carro. "O controle de danos começa agora", ele disse. "Diremos que você sofreu um episódio de estresse, que foi provocada. Podemos usar seu histórico médico para justificar um ataque de pânico temporário." Sabrina olhou pela janela. "Isso significa mentir." "Chame de narrativa", ele respondeu. "Agora a verdade não importa. O que importa é a percepção." Ela virou a cabeça, observando o brilho confuso das luzes da cidade. "Eles já decidiram o que eu sou", ela disse em voz baixa. "Nenhuma narrativa vai mudar isso." Em um café próximo, duas mulheres checavam seus celulares e cochichavam. "Olha, é ela", disse uma, mostrando uma foto de Sabrina tirada naquela manhã. A outra balançou a cabeça. "Ela devia estar na cadeia. Coitada da mulher do hospital. Dizem que quase perdeu o bebê." As palavras flutuaram no ar como fumaça. Sabrina as ouviu ao passar. Pela primeira vez, ela sentiu o golpe de ser vista. Não como admirada, mas como desprezada. Ela caminhou mais rápido, o coração batendo forte. Ao cair da tarde, o comunicado oficial do hospital foi a público. As palavras do Dr. Mendes apareceram em todos os noticiários. "O Centro Médico de Copacabana defende a verdade, a compaixão e a responsabilidade. Cooperaremos plenamente com as autoridades para garantir justiça à senhora Isabelle Matos." Sua voz era medida, mas a autoridade moral por trás dela era devastadora. Ele não deixou espaço para a negação. Os patrocinadores se retiraram completamente. Sua agência de modelos suspendeu seu contrato. O gala de caridade que ela deveria apresentar no mês seguinte a substituiu por outra embaixadora. A velocidade de sua queda foi cirúrgica. Em questão de horas, sua vida social, sua carreira e sua imagem desintegraram-se em pó digital. Quando o sol se pôs no horizonte, Sabrina retornou ao seu apartamento, agora vazio e silencioso. Ela caminhou pela sala, pisando nos jornais espalhados, o eco de seus saltos ressoando no mármore. Na televisão, um apresentador resumia o dia. Autoridades confirmam investigação em curso. Fontes indicam que o vídeo será prova-chave. Ela ficou parada, olhando para o seu próprio rosto na tela. O noticiário mostrou uma entrevista antiga, um sorriso brilhante, um evento de caridade. "Eu acredito que a bondade pode mudar o mundo", ela havia dito na época. A ironia embrulhou seu estômago. A imagem mudou para uma fotografia de Isabelle no hospital. Pálida, mas viva. A manchete dizia: "Mãe milagre, recuperação esperada." A mão de Sabrina se fechou sobre a taça até quebrá-la. O vinho escorreu por seus dedos, brilhando vermelho sob a luz azul da televisão. Ela se deixou cair no sofá, olhando para a imagem da mulher que tentara destruir. A mulher que, de alguma forma, havia sobrevivido. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como um julgamento distante. Dentro, Sabrina se viu cercada por reflexos de si mesma, cada um mais sombrio que o anterior. Ela desligou a televisão, mas o silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente sozinha.
E naquele silêncio, um novo medo começou a crescer. O medo de que sua queda mal havia começado. A cidade parecia diferente naquela manhã. O céu ainda estava cinza, mas não parecia mais pesado. Parecia uma cortina prestes a se levantar. Dentro do centro médico de Copacabana, o ar vibrava com um propósito silencioso. Os médicos se moviam pelos corredores como se nada de extraordinário tivesse acontecido, mas todos sabiam que algo havia mudado. Pela primeira vez em semanas, a justiça não era apenas um sussurro. Ela tinha direção, o doutor. Gabriel Mendes estava sentado atrás de sua mesa, revisando uma pasta cheia de declarações assinadas. Relatórios de testemunhas, registros médicos e fotos de segurança estavam dispostos com precisão cronológica. Em frente a ele estava Eliana Matos, a mãe de Isabelle, com o cabelo grisalho preso em um coque simples. Apesar de sua calma aparente, seus olhos ardiam com a determinação de uma mulher que viu sua filha sangrar e sobreviver. Então é isso, disse Eliana com voz firme, a prova que comprova tudo. O doutor assentiu. Todos os testemunhos coincidem com as imagens. Não há margem para negação. Ele fechou a pasta com cuidado. Vamos levar isso hoje mesmo ao escritório da Promotoria Distrital. Uma batida na porta interrompeu a conversa. A enfermeira da ala de maternidade entrou segurando outro documento. Senhor, o segurança que estava de plantão naquela noite acaba de apresentar sua declaração. Ele confirma que Sabrina Gomes entrou na área restrita sem autorização. Os lábios de Eliana se apertaram em uma linha fina. Ela agiu como se o lugar lhe pertencesse. Achou que ninguém a deteria. O Dr. Mendes assinou o relatório. Agora alguém vai. Ele olhou para a enfermeira. Obrigada, pode se retirar. Quando a porta se fechou, ele voltou sua atenção para Eliana. Já falei com a doutora Renata Câmara, a promotora adjunta. Ela está disposta a assumir o caso. Acha que podemos apresentar acusações de agressão e obstrução de procedimento médico. Os olhos de Eliana se suavizaram com alívio. Isabelle merece, e toda mulher que foi silenciada também. Mais tarde, naquela manhã, os três se reuniram em uma sala privada do fórum. Renata Câmara era uma mulher astuta e serena, na casa dos 40, com um olhar que não deixava escapar nada. Ela folheou os documentos com rapidez e precisão. Vocês têm uma base sólida aqui, ela disse. As gravações falarão por si, mas as testemunhas dão um peso inegável. O doutor inclinou-se para a frente. Com que rapidez podemos prosseguir? Rápido, respondeu Renata. Mas precisaremos da declaração de Isabelle no processo. Quando ela estiver forte o suficiente, irei pessoalmente vê-la. Quero que ela saiba que este caso não é apenas sobre punição. É sobre precedente. Eliana olhou para cima. O que quer dizer? Renata sorriu levemente. Este caso pode mudar a forma como as agressões contra gestantes são processadas no Estado. Lutamos por reformas há anos. O caso de Isabelle pode ser a faísca que precisamos. Por um longo momento, o silêncio preencheu a sala. O peso dessa possibilidade ficou suspenso entre eles como uma promessa silenciosa. Do outro lado da cidade, Eduardo Viana estava em seu escritório cercado por advogados. Seu império desmoronava rapidamente. Metade de seus investidores havia se retirado, e o conselho exigia respostas. Cada tentativa de consertar sua imagem apenas piorava as coisas. Sabrina havia desaparecido do olho público e ninguém mais acreditava na versão dela dos fatos. Um jovem advogado deslizou um documento para ele. O senhor foi intimado, senhor. O senhor terá que testemunhar. Eduardo levantou a cabeça abruptamente. Testemunhar sobre o quê? Sobre a noite do incidente, respondeu o advogado.
O Dr. Mendes apresentou acusações formais. Já existe um caso criminal. Ele afundou na cadeira, sentindo a verdade fria se instalar em seus ossos. A mulher que ele considerava frágil agora estava respaldada por toda uma instituição, e o mundo ouvia a versão dela. No dia seguinte, os degraus do fórum se encheram de repórteres. As câmeras piscavam, os microfones se estendiam e as manchetes ressoavam no ar matinal. Caso de agressão em hospital. Chega aos tribunais. Diretor confirma testemunho da sobrinha. O público exigia prestação de contas. Lá dentro, a tensão era elétrica. Doutor Mendes e Eliana estavam sentados lado a lado na primeira fila, observando o início da audiência preliminar. Isabelle, ainda em recuperação, não estava presente, mas seu testemunho escrito havia sido entregue ao juiz. A promotoria apresentou as provas com autoridade serena. Quando o vídeo foi exibido, a sala ficou em silêncio. O som fraco do grito de Isabelle ecoou contra as paredes de mármore. Sabrina estava na mesa dos réus, o rosto pálido sob as luzes. Vestia um terno preto, sua habitual segurança substituída por uma frágil aparência de compostura. Seu advogado objetava repetidamente, mas cada objeção apenas ressaltava o peso das provas. Eduardo estava atrás dela, citado como testemunha. Ele lhe apertava o maxilar enquanto olhava para a tela. Ele havia se convencido de que o silêncio o protegeria, que a neutralidade o manteria limpo. Mas, à medida que o vídeo avançava, a neutralidade se tornou culpa, gravada para sempre em sua imobilidade. Quando a audiência terminou, a multidão lá fora explodiu em barulho. Manifestantes seguravam cartazes exigindo justiça. As câmeras capturavam cada movimento, cada gesto. Pela primeira vez, a história não pertencia mais ao boato. Pertencia à verdade. Eliana saiu do fórum com dignidade tranquila, cobrindo o rosto dos flashes. Repórteres gritavam perguntas. Senhora Matos, como está sua filha? A senhora acredita que a justiça será feita? Ela parou e olhou diretamente para as câmeras. Minha filha sobreviveu a algo que nenhuma mulher deveria suportar. A justiça não é uma crença, é uma necessidade. Sua voz tinha uma força que calou até o repórter mais insistente. Do outro lado da praça, Eduardo saiu por uma porta lateral, acompanhado de seu advogado. Um grupo de pessoas o reconheceu imediatamente. Alguém gritou seu nome. Outro o chamou de covarde. Ele caminhou com a cabeça baixa, seus sapatos brilhantes salpicando as poças, como se cada passo carregasse vergonha em vez de poder. De seu carro estacionado do outro lado da rua, o Dr. Mendes observava a cena. Eliana estava ao seu lado, com as mãos entrelaçadas no colo. Através do para-brisa, eles podiam ver o caos que antes pertencia a Eduardo e Sabrina. Agora, pertencia à verdade. O senhor acha que ele algum dia vai admitir o que fez? Perguntou Eliana em voz baixa. O doutor balançou a cabeça. Ele não precisa. O mundo já o fez. Ela olhou pela janela, a voz mais suave. Isabelle vai querer ver isso um dia, saber o que a dor dela mudou. Ele assentiu devagar. Ela vai ver tudo. A chuva começou a cair novamente, suave e limpa desta vez, lavando os degraus do fórum como uma bênção. A tempestade não havia acabado, mas seu propósito havia mudado. Pela primeira vez, o poder pertencia aos feridos, não aos que os haviam machucado. E enquanto as câmeras voltavam a focar nas portas do tribunal, um novo capítulo já esperava lá dentro, um que levaria o nome de Isabelle Matos à história. O tribunal se erguia sob um pálido céu de inverno, com seus degraus de mármore cobertos por repórteres, câmeras e faixas. Pessoas enchiam a rua,
segurando guarda-chuvas e cartazes que diziam Justiça para Isabelle. O som das vozes se misturava ao murmúrio baixo das transmissões ao vivo. Lá dentro, o ar estava carregado de expectativa. Por semanas, a cidade havia acompanhado cada manchete. Agora, a verdade seria dita onde todos pudessem ouvir. Isabelle Matos entrou lentamente na sala do tribunal, com passos medidos, mas firmes. Ela vestia um vestido azul celeste claro que caía suavemente até os joelhos. A cor era delicada, mas tinha significado. Era o mesmo tom que ela usara no dia em que quase perdeu tudo. Quando ela chegou ao seu assento ao lado do Dr. Mendes, o clique das câmeras preencheu a sala. Ele lhe deu um aceno tranquilizador, apoiando brevemente a mão sobre a dela antes que a sessão começasse. A juíza Patrícia Almeida presidia com autoridade serena. Sua voz se projetou com clareza pela sala lotada. Este tribunal está em sessão. O caso do Estado contra Sabrina Gomes. Os murmúrios se extinguiram instantaneamente. A promotora adjunta Renata Câmara se levantou primeiro. Sua presença impunha respeito. Excelência, ela começou. Este caso não é sobre riqueza, imagem ou influência. É sobre violência. É sobre uma mulher que acreditou que podia ferir outra e sair impune. Ela caminhou em direção ao estrado do júri, segurando uma única folha de papel. As provas demonstrarão que Sabrina Gomes entrou em uma área restrita do hospital. Confrontou a senhora Isabelle Matos Viana e causou intencionalmente dano físico tanto a ela quanto ao seu filho não nascido. Cada palavra atingia o silêncio como um martelo. Do outro lado, Sabrina estava sentada ao lado de seu advogado, o rosto inexpressivo. Ela usava um terno preto, o cabelo preso com força, mas a confiança que a definiu um dia havia desaparecido. Seu advogado ajustou os óculos e sussurrou algo em seu ouvido, mas ela não respondeu. Quando a promotoria exibiu as gravações do hospital, a sala ficou em absoluto silêncio. O vídeo, de baixa qualidade, foi projetado em uma grande tela. Sabrina avançando, Isabelle caindo. O som de um grito preencheu a sala. Alguns membros do júri desviaram o olhar. Outros apertaram o maxilar. Renata voltou a falar. O que acabaram de ver não é um acidente. É um ato de crueldade. E quase custou 2 vidas. A defesa objetou, mas a juíza negou a objeção. Mais tarde, Isabelle subiu ao estrado. A sala prendeu a respiração enquanto ela jurava dizer a verdade. Sua voz tremeu no início, mas a força em seu olhar sustentou cada palavra. Naquele dia, eu fui ao hospital para uma checagem de rotina. Eu nunca imaginei que terminaria em sangue. Ela me olhou com um ódio que eu não consigo explicar. Eu implorei para que ela parasse. Sua garganta se fechou. Quando ela me chutou, eu pensei que estava perdendo minha filha. Lembro-me de cair, de ouvir a máquina quebrar e de sentir que tudo ficava em silêncio dentro de mim. Ela fez uma pausa, a mão instintivamente sobre o ventre. Eu não estava lutando apenas pela minha vida. Eu estava lutando pelo direito da minha filha de nascer em um mundo onde a crueldade não seja poder. O tribunal permaneceu em silêncio por vários segundos depois que ela falou. Nem mesmo o clique de uma câmera foi ouvido. Então, a juíza assentiu suavemente. Pode se retirar, Sra. Matos. O Dr. Mendes observou a sobrinha com orgulho contido. Ele havia testemunhado centenas de depoimentos em sua carreira, mas nenhum como aquele. Não era a lei que lhe dava poder naquela manhã. Era a verdade. À tarde, todos os noticiários do país repetiam suas palavras. Apresentadores as citavam. Programas de debate as analisavam. Nas redes sociais, os hashtags Justiça para Isabelle
o caso Isabelle se espalhavam. A história havia transcendido o tribunal. Havia se tornado um símbolo. Quando o advogado de defesa tentou argumentar que sua cliente agiu por medo, a voz de Renata Câmara cortou o ar da sala. O medo não justifica a crueldade, ela disse. Ele a revela. A defesa vacilou. Os olhos de Sabrina se encheram de lágrimas, não de culpa, mas por perder o controle que havia mantido por tanto tempo. Lá fora, a multidão clamava por mudança. Manifestantes seguravam faixas que diziam: proteger mães, proteger a vida. Dentro do escritório da promotoria, Renata e o Dr. Mendes trabalhavam até tarde. Ele estendeu documentos legais sobre a mesa. Não podemos deixar que isso termine aqui, ele disse. Este caso pode criar um precedente. Renata assentiu. Temos impulsionado leis mais rigorosas para proteger gestantes da violência há anos. Agora temos a história, as provas e o apoio do público. Eles redigiram a proposta juntos, linha por linha. A Lei Isabelle exigia penas mais severas para agressores de gestantes e protocolos de proteção de emergência em hospitais de todo o país. Não foi escrita apenas para Isabelle, mas para todas as mulheres que pudessem enfrentar o que ela viveu. Quando o projeto chegou à Assembleia Legislativa Estadual, uma semana depois, foi aprovado por unanimidade na comissão. Legisladores citaram o depoimento de Isabelle no plenário. Um deputado disse: a coragem dela deu voz a esta lei. No hospital, Isabelle assistiu à transmissão ao vivo de seu quarto de recuperação. Na tela, a câmera mostrava o plenário cheio de aplausos enquanto a lei avançava. Ela colocou a mão sobre o peito, emocionada. O Dr. Mendes estava atrás dela, com um sorriso tranquilo suavizando seu rosto habitualmente severo. Esta é a sua voz ecoando além do que tentaram silenciar, ele disse com ternura. Isabelle o olhou com os olhos brilhantes. Eu não pensei que alguém ouviria. Eles ouviram, ele respondeu. E agora, eles se lembrarão. O céu da tarde ficou dourado e rosado, a cidade banhada em luz. Repórteres chamaram o momento de a vitória da Lei Isabelle. Seu nome, antes ligado à dor, agora representava algo maior do que ela. Mas, embora a celebração se espalhasse, o julgamento não havia terminado. O veredito viria na semana seguinte. O país inteiro esperava, dividido entre a indignação e a esperança. Naquela noite, Isabelle ficou perto da janela de seu quarto, observando as luzes da cidade piscarem ao longe. Ela tocou sua barriga com delicadeza, sentindo o leve movimento da vida. Amanhã, ela sussurrou, a justiça não será apenas uma ideia. Ela terá um nome. Lá fora, o relógio do fórum bateu às 9. Cada badalada ecoou no ar frio da noite, contando os minutos até amanhã em que o mundo finalmente ouviria o veredito. O tribunal estava em silêncio quando o veredito chegou. Até o ar parecia prender a respiração. A chuva batia suavemente nas altas janelas, fraca o suficiente para soar como um coração batendo. Isabelle estava sentada entre o Dr. Mendes e sua mãe, Eliana, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Toda a nação observava. Cada rede transmitia o julgamento ao vivo. Depois de semanas de depoimentos, lágrimas e manchetes, tudo se resumia a este momento. A juíza Almeida ajustou os óculos e olhou para o júri. O júri chegou a um veredito. O porta-voz se levantou, o papel tremendo em suas mãos. Sim, Excelência. Ele entregou o documento ao oficial, que o passou para a juíza. Um silêncio preencheu a sala, breve, mas insuportável. No caso do Estado contra Sabrina Gomes, a juíza leu. Declaramos a ré culpada de todas as acusações.
agressão agravada, dano intencional e obstrução de procedimento médico. Um som escapou do público, uma mistura de suspiros e soluços contidos. Isabelle fechou os olhos enquanto as lágrimas se acumulavam. Pela primeira vez em meses, sentiu o peso dentro de seu peito se levantar, substituído por algo que parecia ar, como alívio. A juíza continuou. Dada a gravidade do delito e seu impacto, este tribunal sentencia a ré a 8 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 5. Após sua libertação, deverá cumprir restituição e serviço comunitário. Sabrina permaneceu imóvel, o rosto pálido. As luzes das câmeras capturaram cada vislumbre de incredulidade que cruzou suas feições. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ela não respondeu. Por anos, ela controlou a narrativa com charme e manipulação. Agora, a história havia escapado completamente de suas mãos. A juíza Almeida se virou para Eduardo Viana. Senhor Viana, como testemunha e ex-marido, este tribunal considera sua conduta negligente e moralmente reprovável, embora não criminosa. No entanto, seu silêncio contribuiu para o dano causado. Os procedimentos civis contra o senhor continuarão sob outra jurisdição. Eduardo abaixou a cabeça. Sua compostura impecável havia desaparecido. Fora do tribunal, manifestantes gritavam seu nome junto ao de Sabrina, exigindo prestação de contas. O império que ele construíra sobre reputação e charme havia se reduzido a pó. As palavras finais da juíza ecoaram na sala. Este caso nos lembrou que a justiça não pertence aos poderosos, mas sim aos verazes. Levanta-se a sessão. O martelo bateu uma vez. O som cortou o silêncio como um trovão, rompendo uma longa noite. Repórteres avançaram, enquanto a segurança escoltava Sabrina para fora. As câmeras brilhavam. Ela cobriu o rosto, mas não havia como escapar do clarão. Seus saltos ecoavam no mármore, cada passo como uma contagem regressiva para o esquecimento. Lá fora, a chuva se misturava à luz dos flashes, apagando sua silhueta até torná-la fantasmagórica. Eduardo saiu minutos depois. Acompanhado por seu advogado, a cabeça baixa, ele ignorou os gritos e os microfones. A fúria do público era mais forte do que qualquer pergunta. "Você permitiu isso?" gritou alguém. "Ela poderia ter morrido." Ele não respondeu. O som de seu silêncio já havia se tornado sua confissão. Dentro do tribunal, Isabelle permaneceu sentada. Os repórteres tinham ido embora. O caos se desvanecia em murmúrios. O Dr. Mendes pegou a mão dela. "Acabou", ele disse em voz baixa. Ela balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente. "Não, está começando." Ele sorriu levemente. "Então que este começo seja seu." Eliana se levantou ao lado deles, os olhos brilhando. "Você conseguiu, querida. Você transformou a dor em algo maior." Quando saíram juntos, a multidão lá fora se abriu para eles como a água ao redor de uma pedra. As câmeras se viraram, não para os culpados, mas para ela. Pela primeira vez, a atenção não pareceu invasiva. Pareceu merecida. Repórteres gritaram perguntas. "Camila Matos, como a senhora se sente?" Isabelle parou, sua voz firme. "Grata", ela disse. "Pela vida, pela verdade, por cada mulher que se manteve comigo mesmo quando eu não podia me manter em pé." Suas palavras viajaram muito além dos degraus do fórum. Foram transmitidas por todo o país em questão de minutos, repetidas nos noticiários, citadas nas manchetes. "Grata pela vida, pela verdade." A frase se tornou um símbolo de graça na vitória. 2 semanas depois, o mundo mudou novamente.
O quarto do hospital cheirava a flores e chuva. Isabelle jazia na cama, o rosto pálido, mas radiante. As máquinas emitiam bips suaves e constantes. O Dr. Mendes estava ao seu lado, segurando sua mão como naquela noite em que quase perdeu tudo. "Você se saiu bem", ele disse em voz baixa. "Vocês duas se saíram bem." A enfermeira sorriu enquanto colocava o pequeno embrulho nos braços de Isabelle. O bebê se moveu, um leve gemido rompendo o silêncio. Isabelle olhou para o rosto da filha, rosado, minúsculo, perfeito. E as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente caíram. "Ela conseguiu", Isabelle sussurrou. "Ela realmente conseguiu." Eliana entrou em silêncio, a voz embargada pela emoção. "Como você vai chamá-la?" Isabelle sorriu em meio às lágrimas. "Graça", ela disse, "porque afinal foi o que sobrou." O quarto se encheu de risadas suaves e do som da respiração de um recém-nascido. Lá fora, o céu se abriu pela primeira vez em dias. A luz do sol entrou pela janela do hospital, iluminando o rosto de Isabelle e o bebê dormindo em seu peito. O Dr. Mendes observou-as, o orgulho suavizando as linhas de seu rosto. "Sua história vai mudar vidas, Isabelle. Já mudou." Ela levantou o olhar. "Não foi só minha, foi nossa. Você, mamãe, Renata, todos que se recusaram a ficar em silêncio." Ele sentiu-se comovido. "Então, me prometa uma coisa. Quando o mundo te perguntar como a justiça soou, diga a eles que soou como o batimento cardíaco dela." Isabelle olhou novamente para o bebê, seus dedos minúsculos agarrando os dela. "Eu prometo", ela disse. "Eu vou contar tudo a ela." Por um longo tempo, ninguém falou. O quarto estava cheio apenas de luz, silêncio e o suave ritmo de uma vida renascida. Lá fora, os repórteres esperavam, sem saber do milagre que ocorria atrás do vidro. Dentro, a mulher que havia sido quebrada pela crueldade segurava em seus braços a prova mais pura de que o amor pode sobreviver a tudo. Isabelle beijou a cabeça de sua filha. "Bem-vinda ao lar, Graça." Ela sussurrou. "Você é a razão pela qual o mundo ainda acredita na misericórdia." Através da janela, a luz do sol iluminou a placa recém-colocada na fachada do hospital, dedicada às sobreviventes da violência e ao poder da verdade. A luz se refletia nas paredes, brilhante e infinita. Amanhã, a história iria além das manchetes e dos tribunais. Ela pertenceria a cada mulher que se recusou a ser silenciada. A história de Isabelle e Graça não é apenas um conto de agressão e justiça, mas uma poderosa prova de que o silêncio é a verdadeira forma de cúmplice. O ato de omissão de Eduardo Viana, o medo de testemunhar, foi o que quase custou 2 vidas. A intervenção do Dr. Mendes não foi apenas um dever familiar. Foi a demonstração de que a verdadeira autoridade e poder residem na coragem moral de enfrentar o mal, não importa o custo pessoal ou social. A Lei Isabelle e o nascimento de Graça nos ensinam que o trauma pode ser transformado em legado, a dor em propósito. A criança cujo coração quase foi silenciado pela crueldade de uma pessoa se tornou o símbolo de uma nova legislação que protege milhares de outras. A justiça, no final, não foi apenas punitiva para Sabrina, nem apenas reparadora para Isabelle. Foi transformadora para a sociedade. Ela provou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da verdade, quando confrontada com o poder da compaixão e da ação, pode e deve prevalecer. A misericórdia não é fraqueza, é a razão pela qual o mundo ainda gira.